Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Daniela, do Instagram Danis Crochetaria, e é um prazer trazer essa aula para vocês. Então, hoje nós vamos estar utilizando o fio de poliéster, tá? Esse é o fio aqui da Flock Fios. Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Amo demais esse fio e eu escolhi a dedo, né? Esse é o de poliéster porque a gente precisa de um fio mais leve para que a bolsa não fique pesada, já que ela é cheinha de pipocas, né? Então, a agulha indicada para este fio é de 8 a 10, porém, como o meu ponto, ele é um pouquinho assim mais apertado, folgadinho, então eu preciso usar uma agulha um pouquinho menor. Então, eu escolhi a agulha número 6, tá? Mais a respeito da agulha, você vai adequar de acordo com a tensão do seu ponto. Se você tem um ponto que é um pouquinho mais acolchado, usa a agulha um pouquinho maior, a 8, tá? Ou a 9. Como o meu ponto é bem mais folgadinho, eu uso a 6 ou a 7, tá? Então, eu escolhi a 6. Se for preciso, eu posso também trocar para 7. Mas, o que é importante você saber é que o gancho da sua agulha tem que prender aqui o fio, ó. E conseguir puxar, tá? Não pode ficar assim, escorregando. Por exemplo, o gancho muito pequeno para um fio muito grosso. Então, esse aqui é tranquilo, ó, tá? Então, esse é o fio. Aqui a gente tem 1 quilo, um rolo de 1 quilo. Essa cor aqui eu não me recordo, não sei se é a cru. Tem no site deles lá. Vem aproximadamente 500 metros. A gente não vai usar ele todo, tá? Ao final da aula eu falo pra vocês quanto a gente usou de fio. Além do fio e da agulha, também nós vamos precisar da alça, tá, gente? Essa alça aqui é a alça redonda de madeira. Ela é encerada da Bags Acessórios, tá? Então, você vai precisar de um par de alça. Você pode utilizar a alça de metal, pode também ser a alça de bambu, pode ser a alça de acrílico, de resina, a alça que você tiver no formato que você desejar. No meu caso, eu preferi usar essa redonda, tá bem? Então, um par de alça, nós vamos precisar também do tecido para o forro. Para mim, o forro é essencial, então eu vou aplicar o forro. Não tô com o tecido no momento, mas a gente vai precisar do tecido e do botão magnético para fazer o fecho, tá bom? Se você preferir, também você pode colocar nessa bolsa uma alça tiracolo, que pode ser de resina, pode ser de couro, pode ser de metal, né, de correntes, a alça que você preferir. Eu vou decidir ao final se eu coloco ou não, tá bem? Mas é basicamente esses os nossos materiais que vamos precisar. Bom, eu acabei não falando para vocês, esse aqui é o de 5 milímetros, tá? Espessura de 5 milímetros. Mas, assim, gente, sobre o material, vocês sempre me perguntam, Dani, eu posso fazer com amigurumi max? Posso fazer com barbante? Ah, eu quero fazer com fio de malha, pode fazer? Então, poder pode, tá, gente? Mas para ter o mesmo resultado, é importante que você use o mesmo fio. Agora, às vezes não dá para usar o mesmo fio, a gente não encontra, não consegue comprar, ou, né, por algum outro motivo não dá certo. Então, você pode adaptar? Sim. Agora sim, quando a gente muda o fio, é importante a gente pensar aqui. Se eu mudei o fio, o resultado final vai mudar um pouquinho, tá? Isso é, né, de praxe, é normal. Mas, para que não fique um tamanho diferenciado, muito grande ou muito pequeno, você tem que ir fazendo pela medida da bolsa, tá? Eu vou fazer o fundo, o nosso fundo vai ser oval assim, ó, meio retangular. Quando eu fizer o fundo, eu vou medir pra você, aí você vai ver que tamanho ficou. Então, você vai ter que adaptar a quantidade de correntinhas iniciais para que fique mais próximo do que eu vou estar fazendo aqui, para ter um resultado parecido, tá bom? Então, é importante entender isso se você mudar o fio. Ah, Daniela, eu quero fazer com fio náutico de 5 milímetros, pode fazer. O náutico é outro material, é polipropileno e esse é poliéster. O poliéster é mais leve do que o polipropileno. Apesar do que o polipropileno também ser muito leve. Mais leve, por exemplo, do que muito fio de malha residual por aí, tá? Mas dá pra fazer com fio de malha residual, dá pra fazer com fio de malha premium, dá pra fazer com fio náutico também, de 5 milímetros, dá pra fazer com fio de poliéster como esse de 5 milímetros. Se você quiser fazer com barbante, eu te aconselho a fazer pelo menos com 2 perninhas de fio juntas, tá? 2 fios juntos, por exemplo, do número 6, do barbante 6, para que fique mais próxima a espessura desse fio. Então, se você procurar um fio de espessura próxima a esse, o resultado vai ser mais próximo também. Porém, cada fio, cada material, né, composição tem característica diferente. Então, o resultado pode ser um pouco diferente se você usar um fio 100% algodão, diferente do que você usar um fio 100% polipropileno, tá? Mas tudo dá pra fazer.
A diferença é que você tem que esperar já que o resultado possa não ser igual, 100% igual, já que mudou, né? Por exemplo, o fio, tá bem? Então, só recapitulando, se você mudar o fio, você vai fazer pela medida da que eu tô fazendo aqui. O mesmo processo, porém, você vai aumentar, né, a quantidade de correntinhas ou diminuir, tipo, eu vou usar o fio de malha, ele é mais grosso do que esse. Então, aqui no meu caso, eu vou usar 15 correntinhas iniciais. Se você usar um fio mais grosso, como o fio de malha, ao invés de 15, você vai poder colocar 13, tá? Pra chegar à mesma medida. Então eu vou usar o barbante, é um fio mais fino. Então, pra chegar à mesma medida, não vai ser suficiente só 15. Provavelmente 20, 22, 26, tá? Pra chegar, tô dando aqui um exemplo, pra chegar à medida que a gente precisa. Então, nós vamos fazer a laçadinha inicial, eu posiciono dessa forma. Aqui nós vamos vir com a agulha aqui, ó, por cima, dar a voltinha aqui por baixo, dessa forma. Aí, eu venho aqui, ó, seguro com os dois dedos embaixo, pego o fio e passo aqui por dentro dessa laçadinha. Ajusto. E aqui a gente vai iniciar nosso trabalho com um cordão de correntinhas, no total de 19 correntinhas, mais uma para dar altura, tá? Não faça ela muito acochada para não dificultar o trabalho nas próximas carreiras. E também não muito folgada, né? Porque daí fica feio. Vamos fazer elas levemente soltinhas, tá? Então, serão 19 mais um, ou seja, 20 correntinhas no total. Então, concluída aqui as minhas 20 correntinhas iniciais, nós vamos voltar fazendo agora ponto baixo, tá? Você vai pular o primeiro ponto, a primeira corrente, que tá próxima à agulha, não é a laçadinha, tá? É a corrente. E entrar nessa aqui, atrás dela, ó, você vai encontrar essas perninhas aqui, ó. Então, atrás das correntinhas, a gente vai entrar, precisar fazer os pontos baixos, tá? Então, ó, eu pulei essa, vou entrar nessa. Dessa forma. Aí, você vem aqui, pega o fio, puxa e faz o primeiro ponto baixo. Nessa primeira correntinha, nós vamos tecer 3 pontos baixos, tá? Então, fiz o primeiro, puxa o fio, faz o segundo, puxa o fio e faz o terceiro. Certo? 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, na mesma correntinha. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto para cada uma dessas aqui, até chegar à última correntinha aqui do nosso cordão, tá? Então, vamos fazer aí um ponto para cada correntinha. E aí, chegando aqui a última, ó, nós vamos fazer igual fizemos aqui no início. A gente teceu 3 pontos, né, na mesma corrente, aqui será a mesma coisa, ó. 1, 2, e o terceiro, eu vou entrar no mesmo ponto, só que desse lado de cada correntinha, tá? Que agora a gente vai trabalhar pro próximo lado. E também, para não ficar 3 pontos no mesmo lugar, eu tenho a opção de colocar aqui, para não ficar um buraquinho muito grande, tá? Ajustar aqui, ó. Então, eu entro no mesmo ponto de base, só que do lado de lá. E faço o terceiro e último ponto aqui dessa extremidade, tá? Então, aqui eu já vou trabalhar arrematando essa perninha inicial, e para cada uma das correntinhas, eu vou entrar pegando a perninha de trás, ó, aqui, para fazer os pontos, tá? Então, vamos lá, seguir fazendo. Só cheguei aqui ao final, ó, onde eu trabalhei aqui, ó, as correntinhas pegando só a perninha de trás, e ficou essa nervurinha aqui, ó. Ficou bem bacana aqui, ó, fundo da nossa bolsa. Não vai ficar aquele buraco feio, dessa forma que eu faço, eu gosto porque fica um resultado bem bonito. Então, aqui eu vou fazer o último ponto, ó, tá faltando ainda. E aqui, só pra deixar claro aqui pra vocês, que nessa parte reta, aqui a gente tem, ó, primeiro essa parte arredondada, onde a gente fez 3 pontos, né? Tem essa parte reta aqui, mais 3 pontos na parte arredondada aqui da extremidade e mais a parte reta. Então, nessa parte reta aqui, a gente vai ter um total de 17 pontos, tá?
Tanto aqui nesse lado como desse lado. E mais 3 aqui e 3 aqui. Eu vou medir aqui pra vocês terem uma noção de como ficou a nossa primeira carreira, pra vocês se basearem, caso vocês queiram, né, fazer com outro fio, outra espessura. Então, aqui ficou, ó, com aproximadamente 20 centímetros, tá? Só pra vocês terem uma noção aí, 20 centímetros. Aí, vocês vão adaptar, caso vocês queiram fazer com outro material, outra espessura, vocês adaptam pra ficar mais ou menos desse tamanho, pra ter uma bolsa, né, próxima ao que a gente tá ensinando aqui também na medida, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer agora a emenda invisível e passar para a segunda carreira. Então, aqui você vai, ó, a gente vai entender primeiro onde é que tá os pontos. Aqui é aquela correntinha que a gente pulou, que foi para dar altura. Esse é o primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Então, o que nós vamos precisar é pular o primeiro e entrar atrás do segundo. Aqui parece ser o primeiro, mas não é, tá? É a correntinha. Então, pula o primeiro, entra atrás do segundo bem em cima. Pega a laçadinha, coloca na agulha e puxa essa laçada lá pra trás, certo? Puxou, tira aí a agulha. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar abaixo dessa laçada, ó. Aqui, colocar a agulha na laçada, ajustar um pouquinho pra não ficar muito folgado. Pegar o fio e puxar aqui e trazer desta forma, ó. Se tiver acochadinho, você puxa de um jeito que não machuque o braço, tá? Então, ó, traz aí o fio e faz o primeiro ponto. Aqui é uma corrente, mas na verdade já é o primeiro ponto da nossa carreira, tá? Já equivale ao primeiro ponto. Então, nessa carreira, aqui nessa parte da extremidade, na primeira carreira a gente fez 3 pontos. Nessa a gente vai dobrar a quantidade de pontos. Ou seja, para cada um dos 3 a gente vai colocar 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos, tá? Então, já colocamos um aqui, vamos entrar no mesmo lugar, pegar o fio lá atrás, ó. Vai estar bem acochadinho mesmo, é normal, tá? Puxa e faz o segundo ponto, certo? Agora, aqui vamos pro segundo. A gente não tá fazendo ponto baixo centrado, é ponto baixo normal, por isso que eu tô pegando aqui, ó, bem em cima. Caso você queira fazer com ponto baixo centrado, deixar o fundo ainda mais durinho, que no meu caso eu acho que não há necessidade, porque esse fio ele é bem grossinho, então ele já fica bem estruturado, tá? Mas se você quiser, você pode fazer o centrado entrando aqui, ó, no centro do ponto, ao invés de pegar só as perninhas aqui de cima. No nosso caso, estou fazendo pegando as perninhas de cima, tá? Só uma explicaçãozinha para quem tiver interesse de fazer o centrado. Então, 2 pontos nesse ponto. E no próximo também, 2 pontinhos. Ah, pessoal, se você gostar desse tipo de conteúdo, estiver acompanhando nosso canal, ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É muito importante para mim que vocês se inscrevam, que vocês deixem um like, tá bom? Se quiser, pode deixar um comentário, ficarei muito feliz. É muito importante quando vocês se inscrevem e deixam o like, porque eu tô sabendo que vocês estão gostando, eu estou indo, né, caminhando certinho, de acordo com o que vocês precisam, tá bom? Isso me motiva a continuar aqui com o canal. Então, eu peço a ajuda de vocês e sempre que possível, se vocês puderem assistir 1 ou 2 anúncios que aparecem aí, eu sei que é bem chato, né, a gente tá assistindo anúncio, mas enquanto faz a carreira, estiver passando anúncio, aproveita e deixa passar, porque isso também ajuda a gente a crescer aqui no canal, tá bom? É a única forma pela qual a gente ganha alguma coisa aqui, algum valor, né, centavinhos de dólar, e isso nos ajuda a manter o canal, comprar material, a trazer novidades aqui para vocês, tá bom? Então, enquanto com a ajuda de vocês, essa é a forma que eu vejo como gratidão, né? Pelo nosso trabalho, pelas aulas gratuitas que eu trago aqui para vocês, que é bem difícil de gravar, eu tenho filhos pequenos, né? E várias outras demandas, mas eu sempre tiro um espacinho aqui, um tempinho, né? Do meu dia para estar gravando aqui para vocês. Então, fico muito feliz quando vocês contribuem também. Então, fica aí a dica, tá bom? Não esquece de se inscrever e deixar o like de vocês. Então, aqui, ó, já fiz 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Então, a gente dobrou para 6 pontos aqui, né? Agora, a gente chega nessa parte reta. Lembra que eu falei para vocês que era 17 pontos? Então, a gente vai fazer 17 pontos, um ponto para cada ponto de base. Até chegar na outra extremidade, onde a gente vai fazer os aumentos novamente, tá? Tô chegando aqui ao final, falta aqui um pontinho. Pronto, cheguei aqui, ó. 1, 2, 3. Então, para cada um desses 3, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ou seja,
um aumento, tá? Então, no mesmo lugar eu faço o segundo, já fiz o primeiro aumento. No próximo, 1 e 2. E no próximo, mais 2. 1 e 2. Então, fizemos aqui, ó, 6 pontinhos. Agora, a gente vai trabalhar essa parte reta aqui novamente, até chegar aqui ao final, onde a gente vai ter esses 17 pontos, assim como fizemos aqui do outro lado. Então, vou fazer e já retorno com vocês. Então, aqui finalizada a nossa segunda carreira, a gente vai fazer a emenda novamente e passar para a próxima carreira, tá? É o mesmo processo, ó. Você sobe aqui a laçadinha, pula o primeiro ponto, entra atrás do segundo, pega aqui o fio, coloca na agulha e passa lá pra trás, certo? Feito isso, você vai entrar, ó, por baixo de onde a laçada passou. Coloca a agulha dentro da laçada, ajusta, aí você vem, pega o fio e passa aqui por dentro e por baixo. Puxa aqui pra altura do ponto e faz o primeiro ponto, tá? Então, o primeiro ponto já foi feito e já foi feita a emenda e fica invisível. A gente não sabe onde foi feita a emenda ao final do nosso fundo da bolsa ser concluído, né? Então, aqui, que a gente vai fazer nessa próxima carreira, vai ser um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no outro, um aumento, um ponto baixo e no outro, um aumento. É sempre 3 vezes esses aumentos das extremidades, tá? Então, vamos aqui, já fizemos o primeiro ponto baixo, agora o próximo é o aumento. Então, aqui, ó, e no mesmo lugar, você entra e faz o segundo, certo? Fizemos a primeira vez, agora a segunda, um ponto baixo e no próximo um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Agora, a terceira vez, né, um ponto baixo, no próximo um aumento, 1 e 2, tá? Então, fizemos por 3 vezes, já concluímos aqui essa extremidade. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, aqui agora a gente vai fazer a parte reta, onde a gente tem os nossos 17 pontos baixos, tá? Então, vou fazer e já retorno pra gente mostrar a outra extremidade. Fiz aqui os 17 pontos, agora a gente vai chegar nessa outra extremidade, onde nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos na primeira, tá? É a mesma sequência, de um ponto baixo, no próximo, um aumento. 1 e 2. Um ponto baixo, a segunda vez agora, tá? São sempre 3 vezes. E agora, um aumento. 1 e 2. E a terceira e última vez, um ponto baixo. E agora, um aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Certo? Então, fica assim. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, esse outro lado aqui, que é os 17 pontos nessa parte reta. Chegando aqui, a gente volta com vocês. Então, aqui agora a gente vai, ó, já fiz as 17 pontos, a gente vai unir e fazer agora a nossa quarta carreira. Já fizemos 1, 2, 3, tá? 3 carreiras. Então, mesmo processo, vou repetir mais uma vez com vocês, ó. Laçadinha, eu dou uma subidinha nela aqui, tiro a agulha, pulo o primeiro ponto, entro atrás do segundo, em cima dele, pego a laçada, coloco na agulha. Puxo o fio aqui pra trás, tiro a agulha e venho aqui, ó, na frente, tá? Pela frente. Por baixo de onde a laçada passou e coloco a agulha dentro da laçada. Ajusto, pego o fio e passo aqui por dentro e por baixo. Subo aqui para a altura do ponto e faço o primeiro ponto da nossa próxima carreira, que agora é a quarta carreira. Nessa quarta carreira, a gente vai estar fazendo, ó, um ponto sozinho, outro sozinho e agora um aumento. Na anterior era um sozinho, um aumento, agora é 2 sozinhos, ó, um sozinho, 2 sozinhos, o aumento. 1, 2 sozinhos, um aumento, 1, 2 sozinhos e um aumento, tá? Lembrando que sempre quando a gente faz a união, ela já bate o primeiro ponto em cima do primeiro da extremidade. Não é dos 17 aqui não, tá? Ele fica bem em cima do primeiro desses aumentos aqui, tá? Como eu já fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo sozinho, pra depois chegar no aumento, que é aqui, ó.
tá? Então, dois juntos. Então, um sozinho, outro sozinho, um aumento. Vamos lá. Dois sozinhos, ó, um, dois, e agora o nosso aumento. E a nossa, fizemos a segunda vez, agora a nossa terceira vez, um sozinho, dois sozinhos, e agora o aumento. Certo? Então, fica dessa forma, ó. Então, a nossa sequência, ela tá sempre aumentando, né? Na primeira foram só 3 pontos, na segunda, 3 aumentos, né? Que ficou 6. Nessa terceira foi um sozinho, um aumento. Nessa quarta, 2 sozinhos e um aumento. E na quinta carreira e última vai ser 3 sozinhos e um aumento. Então, ela vai seguir essa sequência, né? Carreira a carreira, tá? E aqui, ó, a gente tem a parte reta novamente, os 17 pontos. Aí, aqui a gente vai fazer um, dois sozinhos, um aumento, um, dois sozinhos e um aumento, um, dois sozinhos e um aumento. Aí, me sobra os outros 17 pontos desse outro lado. Aí, nós finalizaremos a nossa quarta carreira e vamos iniciar a quinta carreira, tá? Aqui eu preciso mostrar pra vocês que os aumentos, eles estão sempre batendo, ó, tá vendo aqui esse aumento? Ele bate sempre no último ponto de aumento da carreira anterior. Essa aqui, a carreira anterior é essa. Então, aqui tem um aumento também. Então, o último ponto de aumento bate o aumento da próxima carreira. É sempre dessa forma. Se caso vocês forem fazer com outro fio, por exemplo, mais fino, então, vocês vão precisar fazer mais carreiras para chegar à mesma medida. Aí, vocês vão, para não ter que estar contando 17 pontos sempre aqui, né, para poder saber quando começa a próxima extremidade de aumento, é só você observar que o aumento sempre vai bater no último ponto de aumento da carreira anterior, tá? E entre esses últimos pontos de aumento, é só ponto baixo mesmo, sem nenhum aumento, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo, ó, 17 pontos. Aqui eu faço 2 pontos de um aumento por 3 vezes e os 17 pontos, aí eu retorno com vocês. Então, aqui, finalizando a nossa quarta carreira, a gente vai fazer a mesma emenda para passar para a nossa quinta e última carreira do fundo da bolsa, tá? Então, aqui, ó, por o primeiro, entra atrás do segundo. Aqui você vai fazer de forma bem prática, com o decorrer das carreiras, a gente vai pegando a habilidade, faz rapidinho mesmo, tá? Essa emenda, porque ela é bem simples, né, gente? Na verdade, deixa bem bacana o resultado. Ó, pessoal, quando vocês estiverem fazendo algum ponto que tá acochado, ao invés de vocês puxar com força, você puxa assim, ó, fazendo como se fosse um parafuso, sabe? Porque daí você não força muito o braço. É uma dica que eu sempre gosto de dar, porque quando a gente trabalha com fios grossos, fios de malha, né, apesar desse aqui ser um fio de poliéster bem fácil de trabalhar, ele é bem gostoso mesmo, gente, muito bom. Assim, bem leve, não é seco e macio, na verdade, que ele é. Então, a gente não tem muita dificuldade, mas quando a gente trabalha com fio seco, às vezes a gente vai fazer um ponto, tá muito apertado, você puxa de uma vez, força o seu punho, o seu braço. Então, para evitar isso, você vem trazendo assim, ó, puxando, sabe, como se fosse um parafuso, e isso não força muito o nosso braço aqui, tá bom? Então, lembra dessa dica aí. Então, aqui, ó, a gente vai seguir fazendo. Na carreira anterior, qual era a sequência? 2 pontos e um aumento. Agora, nessa, 3 pontos e um aumento. Então, fiz um, fiz o 2, agora o terceiro. E nesse aqui, o aumento. Tá vendo que o aumento vai bater certinho, ó, no último ponto de aumento da carreira anterior, tá? Então, se você estiver fazendo, por exemplo, com fio mais fino, como eu já falei, você vai precisar fazer mais carreiras para chegar a essa mesma medida. Aí, para você não estar contando ponto direto, você sempre vê que onde tem aqui, ó, tá vendo essa carreira anterior? O último ponto de aumento é esse. Então, aqui vai bater o próximo aumento. Aí, aqui você olha, ó, tá aqui o aumento, o último ponto de aumento é esse. Aqui vai bater o terceiro aumento, tá? Então, é sempre dessa forma. Então, aqui eu vou seguir fazendo, ó, 3 pontos sozinhos, para no próximo fazer aqui agora o aumento. Então, feito aqui o aumento, agora eu continuo, tá? 3 pontos sozinhos. No próximo, o aumento, tá? Que é aqui. Feito isso, agora a gente vai, deixa eu organizar aqui para vocês verem, ó. Nós vamos fazer essa parte reta, os 17. Quando eu chegar aqui, eu continuo fazendo ponto, ponto, aí quando chegar aqui no último ponto de aumento, eu faço o aumento. Aqui é a mesma coisa, no último ponto de aumento, outro aumento, e aqui também outro aumento, tá? Então, sempre 3 aumentos.
Aí, que vai ser sempre entre eles 3 pontos separados, né? 3 pontos sozinhos. E aqui, os 17 pontos. Aí, nós vamos finalizar o fundo, né, da nossa bolsa e vamos passar para iniciar a subida das paredes da nossa bolsa. Concluí aqui a minha quinta e última carreira. Aqui eu vou medir para vocês o tamanho que ficou, tá? Está com 29 centímetros, ó. 29 centímetros, tá? Então, pode ser que com o seu ponto, mesmo usando o mesmo fio ou espessura de fio próximo, ainda pode ser que fique diferente, porque a tensão do ponto de cada pessoa muda, né? Até o da gente mesmo. Tem vezes que tem dia que a gente tá com um ponto mais folgado, tem dia que tá mais acochadinho. Mas é aproximadamente 29 centímetros que vai ficar de comprimento. E aqui, a largura do fundo vai ficar com 10 centímetros, tá bom? 5 carreiras. Aqui, ó, o que vocês precisam saber. Caso vocês forem mudar o fio, o que vocês têm que fazer é a correntinha inicial, que seja na medida da que eu fiz aqui, tá? Ó, de aproximadamente, ó, 19 a 20 centímetros, tá? Correntinha inicial, não importa a quantidade de pontos, é importante que seja na medida próxima, tá? Por que eu falo não importa a quantidade de pontos? Porque assim, se você fizer na medida próxima, quando você finalizar aí a quinta carreira, ou digamos a sexta ou a sétima, se o fio for mais fino, precisa de mais carreiras para chegar à mesma medida. Então, você vai contar aqui, igual eu vou contar a quantidade de pontos e vai adaptar. O ponto da nossa bolsa, para deixar bem explicado, ele é múltiplo de 4, ou seja, ele é de 4 em 4 pontos para fazer o ponto da bolsa. Agora, eu vou contar para vocês quantos pontos a gente tem ao final dessa última carreira. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cada um desses aqui, ó, de 3 em 3, lembra? Aumentos, a gente tem 5. Então, 5, 5, 5, vai dar o quê? 3 vezes 5, 15. Aqui a mesma coisa, mais 15. Aqui a gente tem 17 e aqui a gente tem 17. Então, 17 mais 17 dá 34. 15 mais 15 dá 30. A gente soma 34 mais 30, 64. 64, se você dividir por 4, vai dar 16, ou seja, um número inteiro. Então, 64 é múltiplo de 4 pontos, tá? Se você, ao final da sua aqui, ó, somou tudo, deu 70, dividiu por 4, um exemplo, tá? Dividiu por 4 e deu lá 17 ponto alguma coisa, não foi número fechado, ou é 16 ou é 17. Mas se foi 17 alguma coisa, ou 18 alguma coisa, então não é número fechado, não deu múltiplo de 4. Aí você vai ver quantos pontos você precisa para chegar a múltiplo de 4. Às vezes 2 pontinhos, um pontinho a mais, ou 3. Aí você vai acrescentar nessa próxima carreira da subida da bolsa esses pontos que você precisa para chegar a múltiplos de 4, tá bom? Então, explicado tudo isso, sabendo que quando você multiplicar, pegar o valor e dividir por 4, tem que dar sempre um número fechado, que é um número inteiro, ou é, por exemplo, 15 ou é 16. Não tem como ser 15 ponto alguma coisa, 16 ponto alguma coisa, 14 ponto alguma coisa, tá? Tem que ser um número fechado para poder realmente ser número múltiplo de 4. Aí você faz essa adaptação, acrescenta 1 ou 2 pontos, 3, né? Quantos for preciso para completar. E dá múltiplo de 4. E na hora de acrescentar, vai ser nessa próxima carreira. Aí você vê antes de começar ela para saber quantos pontos precisa. Ah, Daniela, eu preciso só de 2 pontos. Então, você coloca um aqui e outro aqui, por exemplo, né? De forma intercalada. Preciso de 3, coloca um aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Para intercalar e não ficar tudo junto, que aí vai ficar feio, tá? Por isso tem que saber antes da gente começar a primeira carreira da subida da bolsa. Ela vai diferenciar um pouquinho aqui na nossa emenda, tá? Peço que vocês prestem atenção, mas não é difícil. Então, vamos lá. Você vai primeiro, ó, dar a subidinha na laçada. Vamos iniciar praticamente igual às outras emendas, ó. Pulo o primeiro, entra atrás do segundo, passa aqui a agulha, pega o fio e passa lá pra trás, tá? Até aqui a mesma coisa. Terminando aqui, a gente vai, ó, ao invés de vir com a agulha por baixo da laçada, a gente vai vir no último ponto que foi feito, que é esse aqui. A laçada passou aqui, então o último ponto é esse. Você vai entrar bem em cima dele no meio, ó, pegando essa perninha de trás aqui e mais uma mais atrás um pouquinho, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, essa e mais essa. Então, serão 2 perninhas aqui atrás, ó. Certo? Dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer é colocar a agulha na laçada, dar uma leve ajustada, não muito, para não ficar muito acochado, que fica feio, tá? E aqui você pega o fio e passa aqui por dentro, ó.
Agora, o nosso ponto, ele vai sair aqui onde tá, ó, não é onde tá laçado, ele vai sair no último ponto que a gente fez. Sobe e faz aqui a nossa correntinha. Eu puxei muito, né, gente? Mas é assim, tá? E a gente faz o primeiro ponto baixo, né, da nossa carreira. Então, como eu tenho a quantidade de pontos aqui ao redor, que é múltiplo de 4, eu não preciso fazer nenhuma adaptação, eu vou fazer agora essa carreira só ponto sobre ponto. Não tem mais aumento, tá bom? Porque a gente só vai seguir a altura aqui da bolsa. Então, ó, eu fiz esse ponto referente ao último ponto da carreira. Agora, o próximo ponto é no lugar onde estava a laçada, onde a laçada passou. Então, eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que são 2 fios, tá vendo, ó? Eu vou pegar, entrar bem no meio desses 2 fios, onde a laçada, que é a laçada que passou, ó. Vou pegar só o de trás, tá vendo? E o mais atrás aqui, ó. Dessa forma, tá? Porque vai ficar esse aqui, ó, na frente, igual ficou essa, ó, sem utilizar. Aí, eu pego o fio, passo aqui por dentro e faço o primeiro ponto, certo? O próximo ponto, ó, eu entro aqui no meio dessa correntinha aqui em cima do ponto, pego esse fio e mais um atrás aqui, ó, tá? Pega aqui a laçada, puxa e faço o terceiro ponto. O próximo ponto, a mesma coisa, ó, entro aqui, aí eu pego esse fio e mais esse aqui atrás, ó. Essa outra perninha aqui, tá? Venho, puxo e faço o ponto. Então, toda a nossa carreira vai ser dessa forma. Ela vai ficar sem usar essa perninha da frente, tá? Pra dar uma diferenciada entre o fundo e a subida da bolsa. Então, por isso que eu tô fazendo assim. Você poderia também pegar só uma perninha atrás? Poderia, mas quando a gente pega, tem um risco de ficar assim, ó, um buraquinho, tá? Pra ficar mais seguro, eu pego essa e uma mais atrás. Dá um pouquinho mais de trabalho fazer isso, mas é só nessa carreira, tá? E aí, o trabalho fica também muito mais bonito. Se você vier aqui, ó, pegar dessa forma igual eu tô fazendo aqui, ó, você já entra diretão, ó. Pegando as duas facilita mais do que pegar só uma e depois procurar pegar a outra, tá? Vai de forma mais rápida, ó, você entrar aqui direto. Certo? Então, eu vou fazer toda a minha carreira sem nenhum aumento, somente ponto sobre ponto, fazendo dessa forma, tá? Pegando só as duas perninhas aqui de trás, ó. Certo? Aí, vou até o final, ó, ela vai ficando assim, ó. Tá? Então, aqui já é a primeira da subida da nossa bolsa. Então, aqui concluída a primeira carreira, ó. Então, fica todo esse detalhe aqui, né, ó, diferenciando o fundo da subida da bolsa, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma emenda que a gente vem fazendo aqui no fundo, a mesma união, pula o primeiro, entra atrás do segundo, coloca o fio aqui, tá? Pra trás, vem atrás aqui de baixo, de onde a laçada passou, coloca a agulha na laçada e ajusta. Deu aquela ajustadinha, pega o fio, aqui a gente vai fazer o primeiro ponto baixo da próxima carreira. Aqui a gente vai seguir fazendo a segunda carreira apenas só de ponto baixo, tá? Vamos fazer ela até o final, mais uma carreira só de ponto baixo.